Boa noite. É sempre bom estarmos juntos, né? Reunidos em nome de Jesus. Mas eu vou dar continuidade ao tema que nós iniciamos alguns domingos atrás, que é o tema do fruto do Espírito. E eu vou recapitular rapidamente os gomos que nós já vimos, que é o amor, a alegria e a paz. Começando com o amor, eu quero lembrá-los que a Bíblia fala de dois tipos de amor. Ela fala do amor filia, que é este amor sentimental, que eu gosto de chamar de amor à afeição. E a Bíblia também fala de um amor que ele é volitivo, ele está na vontade, não é um sentimento, mas uma ação da nossa vontade, que é o amor ágape, que eu gosto de chamar de amor compromisso. Então, estes dois amores nós encontramos nas Escrituras: o amor afeição, que é um sentimento, e o amor ágape, o amor compromisso, que é um ato de vontade. O que eu não falei nos outros domingos é que Deus nos ama com estes dois amores. Deus nos ama tanto com o amor compromisso como com o amor afeição. Nós lemos em Cânticos, capítulo 1, versículo 2: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Aqui não está falando do amor compromisso, aqui está falando do amor afeição. Quando nós lemos o Cântico dos Cânticos, nós estamos lendo a respeito deste amor apaixonado que Jesus tem pela sua noiva, que Jesus tem por cada um de nós. Este amor é real, ele nos ama apaixonadamente, ele tem sentimentos fortes por nós. Mas ele também tem este amor compromisso conosco, ele está comprometido conosco, ele tem um pacto, ele tem uma aliança conosco. Nós devemos também amar com estes dois amores. Nós devemos amar Deus de volta com este amor apaixonado, mas também com este amor compromisso. Voltando a Cantares: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então aqui está a noiva expressando o seu desejo de ser amada pelo seu rei. E ele devolvendo este mesmo sentimento. Então nós também devemos amar o nosso Deus com amor afeição e com amor compromisso. Nós devemos amar uns aos outros, o nosso próximo, com estes dois amores. Diz em Romanos capítulo 12, versículo 10, amem uns aos outros com amor fraternal. Este é o amor filia, é o amor afeição, o amor sentimental. Amem uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então também devemos amar uns aos outros com este amor, afeição, com este sentimento. Nós somos uma família, nós somos irmãos, nós somos uma comunidade e nós devemos ter sentimentos fortes de amor uns pelos outros. E também devemos ter o amor compromisso uns pelos outros. Todavia, é o amor compromisso que sustenta todos esses relacionamentos. É o amor compromisso que vai garantir que o meu andar com Jesus será contínuo até o dia da minha morte ou até o dia dele voltar. Assim como ele está aliançado comigo, eu estou aliançado com ele. É este amor compromisso que vai garantir que eu nunca vou sair do meio do povo de Deus, nunca vou me escandalizar de tal maneira ou me ofender de tal maneira que eu vou seguir a Jesus sozinho, como alguns dizem, não preciso da igreja, eu posso servir a Jesus sozinho, até melhor, porque os irmãos me atrapalham. Não, nós precisamos uns dos outros. E nós estamos comprometidos uns com os outros. Por isso que nós servimos uns aos outros. Por isso que nós perdoamos uns aos outros. Por isso que nós congregamos. Porque nós estamos comprometidos uns
com os outros. O amor compromisso, diferente do amor afeição, ele sempre se manifesta de uma forma prática. É o amor compromisso que me torna generoso, é o amor compromisso que me leva a servir, é o amor compromisso que faz com que haja mutualidades, é o amor compromisso que me leva a perdoar e a caminhar mais uma milha. Depois nós falamos sobre a alegria. Nós vimos que a personalidade humana ela é composta de espírito, alma e corpo. E cada uma destas partes da nossa personalidade tem uma forma de satisfação. O corpo se satisfaz através do prazer. A alma se satisfaz através da felicidade. E o espírito se satisfaz através da alegria. A diferença entre felicidade e alegria, nós vimos, é que a felicidade depende de circunstâncias favoráveis, externas. Quando as coisas estão indo bem para mim, então eu estou feliz. Quando elas estão indo mal para mim, então eu fico triste. A alegria não, a alegria é diferente. Ela não depende das circunstâncias. A alegria, ela encontra a sua satisfação em Deus. Como diz em Salmo 43, versículo 4, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Esta satisfação que vem de conhecê-lo, de experimentá-lo, de andar com ele, traz alegria. E o que nós precisamos, portanto, acima de tudo, é a alegria, porque esta alegria nos fortalece, esta alegria nos sara, esta alegria garante que quando não há motivo para estar feliz, nós continuamos alegres. Depois nós falamos sobre a paz. Paz implica ausência de conflito, nós vimos. E há 3 tipos de conflitos que nós encontramos. Existe o conflito entre Deus e o homem. O pecado nos separou de Deus. É por meio da cruz que este conflito é resolvido e nós somos reconciliados com Deus. Existe o conflito entre homem com homem. É daí que surgem as ofensas, é daí que surgem as guerras, é daí que surgem os conflitos. Então, a harmonia precisa ser reestabelecida entre os homens para que haja paz. Por último, existe o conflito interior, que é quando dentro de nós existe uma tempestade. E a tempestade interior é pior, sempre pior, do que a tempestade exterior. E eu acredito que Paulo, aqui em Gálatas, capítulo 5, começando no versículo 22, ele está falando desta paz interior. Desta paz que vem da ausência de um conflito interior. Esta paz, ela é necessária, esta paz é importante para nós, inclusive, podermos ouvir a voz dele. Porque quando há muita agitação dentro de nós, esta agitação nos dificulta a ouvir, inclusive, a sua voz. É na calma, é na quietude da nossa alma e do nosso espírito que nós conseguimos ouvir o sussurro de Deus. Deus não está no fogo, Deus não está na tempestade, Deus não está no terremoto, Ele está no sussurro. E quando há muitas vozes, nós não conseguimos ouvir este sussurro. Então, o que o inimigo procura roubar de nós é exatamente esta paz interior. A vida, ela pode causar reveses que nos abalam emocionalmente e pressões que roubam a nossa tranquilidade. O segredo da paz
está na nossa capacidade, primeiro, de confiar em Deus. Esta confiança em Deus exige, primeiramente, intimidade e exige também uma história com Ele. Eu preciso saber que eu posso confiar nele. E a história que eu tenho com Ele, que vai criar em mim esta confiança. Eu já tive dificuldades financeiras e eu vi Ele me socorrer cada vez que eu estive apertado financeiramente. Eu vi Ele prover. Então eu tenho uma história com Ele, que Ele supre as minhas necessidades financeiras. Então, quando eu me deparo novamente com uma situação difícil na área das finanças, por causa dessa história que eu tenho com Ele, eu posso confiar nele. Mas eu também tenho intimidade, eu tenho familiaridade com Ele. E esta familiaridade me leva também a confiar nele. Bem, deixa eu ler um texto que confirma isso que eu estou falando. Está em Isaías capítulo 26, versículos 13 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, é aquela pessoa que conserva a sua mente firme nele, que consegue confiar nele. A segunda coisa, para que tenhamos a paz, é aprender a entregar tudo que nos aflige para Ele, sem tomar de volta. Isso significa que nós precisamos de disciplina e precisamos de uma reeducação. Porque alguns de nós já estamos viciados na preocupação. Eu conheço pessoas que quando tudo está bem, elas procuram algo com que se preocupar. Elas estão viciadas na preocupação. Elas sentem falta. Então, quando não estão preocupadas com alguma coisa, parece que algo está errado. Então, elas vão atrás de algo com que se preocupar. Sarna para se coçar. Então, às vezes, nós precisamos de uma reeducação. Aprender realmente a entregar as coisas para o Senhor sem tomá-las de volta. Isso exige disciplina, isso exige treinamento. Diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esta paz, do qual a Bíblia fala que é um dos gomos do fruto do Espírito, ela é gerada em nós por meio da confiança e por meio da entrega. Mas eu preciso dizer que tanto o amor, quanto a alegria, quanto a paz, nós não podemos gerar estas coisas na nossa própria força e determinação. É fruto do Espírito. São características do reino de Deus. É a obra do Espírito em nós que gera estas realidades em nós. E assim como nós buscamos as manifestações do Espírito, nós devemos buscar o fruto do Espírito. E foi aí que nós paramos. Agora eu quero entrar no próximo gomo, que é a paciência. Aqui nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante para a nossa geração. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. A necessidade da paciência. Agora, a paciência, ela inclui dois aspectos do caráter que são distintos, mas relacionados. O primeiro aspecto da paciência é que ela precisa existir em meio à tribulação. E o interessante sobre a tribulação, ela é individual. Ou seja, sou eu que estou sofrendo essa tribulação, ainda que seja em relação a alguém que eu amo,
o sofrimento está em mim. Então, a tribulação, ela é individual e ela sempre está relacionada a Deus. Porque o único que pode me socorrer na minha tribulação é o Senhor. Então, quando eu estou numa tribulação, primeiro, ela é minha. Segundo, é entre eu e Deus. E aqui que a paciência precisa entrar. O outro aspecto da paciência é que ela está relacionada com a nossa tolerância uns com os outros. A Bíblia fala em ser tardio em irar-se. Então, aqui a paciência, ela é relacional. Aqui não é mais uma questão individual, aqui é uma questão relacional e tem a ver com o próximo, não tem a ver com Deus. Então, eu preciso paciência na tribulação e eu preciso tolerância nos meus relacionamentos. Assim que a paciência se manifesta em nosso caráter. Vamos trabalhar com cada um destes aspectos da paciência. Vamos começar então com a paciência na tribulação. Diz em Salmos 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Guarda esta frase, espera pelo Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Aqui fala em paciência na tribulação. A frase esperar no Senhor é uma frase típica do Antigo Testamento. E ela é sinônimo da frase paciência na tribulação. Então, esperar no Senhor é sinônimo de paciência no Novo Testamento. No nosso relacionamento com Deus sempre haverá o elemento de espera. Isso nós precisamos entender. No nosso relacionamento com o Senhor, sempre haverá este elemento de espera. Faz parte da economia de Deus, faz parte da realidade do reino, faz parte do nosso relacionamento com Ele. Nós sempre teremos um tempo de espera, por isso a necessidade da paciência. Esperar no Senhor significa ter paciência com Ele. E porque isso não é ensinado, porque isso não é falado, nós nos irritamos, nós ficamos impacientes com o Senhor. Em Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11, nós lemos: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, aqui Tiago, ele deixa muito claro, quando ele menciona Jó, da necessidade da paciência no nosso relacionamento com o Senhor. Porque nesta jornada com Ele, que não é 100 metros rasos, mas é uma maratona, vai exigir de nós períodos de espera. Vai exigir de nós períodos de paciência. É uma jornada longa. Às vezes estaremos nas altas montanhas, nos picos dos montes. Às vezes nós estaremos nos mais profundo dos vales, no vale de Baca, de choro, no vale da sombra da morte. E esses altos e baixos fazem parte deste treinamento para reinar com Cristo quando Ele voltar. Faz parte deste tratamento do nosso caráter, para que sejamos perseverantes
e tenhamos o exercício da nossa fé. Tu só vais exercitar a fé em momentos de dificuldade. Porque em momentos de bonança, tu não precisa da tua fé. Ela fica descansando, ela fica guardadinha. É no momento da dificuldade, é no momento da luta, é no momento da tribulação que a fé precisa entrar em ação. E se essa luta, se essa tribulação se prolongar no tempo, a nossa fé precisa aturar esta demora, precisa tolerar esta demora, precisa acompanhar esta demora. E para que a nossa fé possa perseverar até que venha a resposta do Senhor, ela precisa ser acompanhada da paciência. E muitos desanimam e cansam pelo caminho, porque não entendem a importância da paciência junto da fé. Lucas capítulo 18, versículos 1, 7 e 8. Aqui nós temos a parábola da viúva. E o interessante é que antes dele contar a parábola, ele diz uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Veja bem, ele está alertando, ele já está avisando de antemão que a nossa vida de oração será uma vida de perseverança, uma vida de paciência. Então ele vai contar uma parábola exatamente para não desanimarmos enquanto estamos orando por uma resposta do Senhor. Então ele conta desta viúva que procura um juiz iníquo, e o juiz não quer atendê-la, exatamente porque ele é iníquo. Ele mesmo diz que ele não teme a Deus nem aos homens, mas de tanto ela persistir, de tanto ela insistir, ele cansa e finalmente atende o pedido dela, faz justiça, porque ele não aguenta mais a importunação. E daí Jesus conclui dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Esta frase, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus, ele está alertando os seus discípulos, ele está alertando a igreja: olha, há períodos de espera na vida cristã. E às vezes esses períodos de espera são longos. Não devemos desanimar, não devemos cansar de pedir, de buscar. Ainda que pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Parece uma contradição. Primeiro ele diz que vai demorar, depois ele diz que é depressa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a resposta vem, ela vem. Ela pode levar uma semana, um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas quando ela vem, ela vem. E ela vem com toda a força, ela vem com todo o potencial, ela vem com toda aquela carga daqueles anos de oração. Aqueles anos de investimento, aqueles anos que tu plantou e não desistiu de plantar. Eu lembro na minha vida, quando eu casei com a Leide, eu estava completamente despreparado. Ela estava preparada, eu estava despreparado. Eu não tinha concluído ainda o 2º grau. Eu tinha saído dos Estados Unidos, vindo para o Brasil sem o 2º grau, não sabia ler nem escrever português. Me apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim e aceitou a loucura de casar comigo. Nós casamos, agora eu sou professor substituto de inglês. Ela estava estudando jornalismo, teve que trancar a faculdade de jornalismo para trabalhar, para poder me ajudar a pagar as contas. E parece que a partir deste momento, a partir do momento que nós casamos, nós entramos num vale e tudo era difícil. Muitas vezes passamos necessidades financeiras. E porque eu tinha aprendido, e a Leide concordou comigo, de nunca pedirmos ajuda para ninguém,
mas sempre clamarmos só ao Senhor. Nunca ninguém soube das nossas dificuldades financeiras. Nunca pedimos ajuda para meu pai, para minha mãe, para minha sogra ou para qualquer outro irmão. Era sempre de joelhos na presença do nosso Deus. Quantas vezes eu me vi no cheque especial? E eu orava, e eu clamava, e eu dizia: Senhor, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? E passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, passou 5 anos, passou 6 anos. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, eu comprei porque o Rafael havia nascido. Agora nós tínhamos o Lucas e o Rafael. Só com o Lucas a gente andava de ônibus para lá e para cá, mas agora junto com o Rafael, eu disse: não, Senhor, agora chega, estou com 2, agora eu quero um carro. Então eu comprei um Chevette branco. E eu lembro quando eu chamei os pastores, e eu fui mostrar o meu Chevette para eles, meu Chevette branco. Eu lembro um deles olhando para o Chevette e disse: amém, Wilson, logo o Senhor vai te dar algo melhor. Logo Ele vai te dar algo melhor. E de fato, quantas vezes nós fomos parados, porque os anéis estavam gastos, então todo o óleo entrava, e saiu uma fumaça branca. Então eu fui num mecânico, não tinha dinheiro para consertar, então ele botou uma mangueira. Então, em vez daquela fumaça branca entrar para dentro do carro, ela saía debaixo da mangueira. Então sempre parecia que o carro estava pegando fogo. Então a polícia nos parava, as pessoas toda hora: teu carro está pegando fogo. Não era, era o óleo que estava queimando. Eu sempre andava com 1 litro de óleo, porque era o que gastava. Depois eu comprei um Corcel 2. Melhorei, pensei. Pois acontece que este Corcel 2 era feito de massa. Eu acho que ele pegou fogo, porque toda a fiação dele tinha sido refeito, só que colocado dentro do carro de qualquer jeito. E na medida que eu fui andando com o carro, evidentemente, a massa foi caindo. Eu aprendi como fazer o carro pegar, porque ele não pegava. Então eu sempre estacionava numa lomba, para daí poder dar um ré e o carro pegar. Uma vez eu estava andando, o eixo traseiro caiu, todo ele. Eu estou andando com o carro, de repente, bum! Era o eixo do carro, as 2 rodas ficaram lá para trás, o eixo todo. Um dia eu disse para um irmão, eu disse: irmão, o diabo está me atacando, porque sempre que eu saio, furo um pneu. Ele olhou para os pneus e ele disse: não é o diabo nenhum, é que teus pneus estão carecas, os 4 estão careca. Não culpa o diabo, porque não é que teus pneus estão careca mesmo. Olha, temos histórias para contar. E eu aprendi a depender do Senhor, eu aprendi a confiar nele. Os momentos que nós mais ganhamos era quando nós menos tínhamos. Eu lembro uma vez, sei que eu estou me demorando aqui, mas é gostoso contar essas histórias, relembrar. Eu lembro uma vez, eu tinha que dar o dízimo. E eu tinha aprendido a importância do dízimo, então eu vou no banco, tiro um extrato, e eu vejo, eu tenho o suficiente para metade do mês. Eu tenho o suficiente para viver até o dia 15 do mês, daí eu entro no vermelho. E eu pensei: como que eu vou dar o dízimo? Se eu não tenho nem o suficiente para o mês inteiro. E eu estava de ônibus, eu acho que o Corcel estava quebrado naquele dia. E eu pensei: não, eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que dar o dízimo porque tudo que eu tenho vem dele. E eu demonstro a minha confiança nele, a minha dependência dele, devolvendo para ele 10% do 100 que são dele. Então sabe o que eu fiz? Eu entrei no ônibus, fui lá para o prédio da congregação, fiz um cheque, entreguei para o secretário, eu disse: toma rápido antes que eu me arrependa. Entreguei o cheque para ele e saí correndo. Pois naquela semana entrou lá do interior um valor, porque a minha sogra tem terras no interior. Eu não sei se venderam gado, o que foi que venderam. E daí entrou uma quantidade de dinheiro que distribuíram entre os filhos. E com aquele dinheiro, não só eu vivi o mês inteiro sem entrar no vermelho, como nós compramos uma casa.
Mas era sempre aquela luta, até que um dia, eu lembro, depois de muito orar, eu lembro um dia eu estava caminhando na Ramiro, e o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: a partir de hoje, assim como Jesus nunca precisou de nada, tu nunca mais vai precisar de nada. Eu sempre vou te suprir como eu supri meu filho. E queridos, a partir daquele dia, nunca mais eu e a Leide tivemos dificuldades financeiras. E de lá para cá, o Senhor só tem nos abençoado cada vez mais. Quando eu saí do meu emprego para ficar tempo integral, eu pensei, agora as coisas vão piorar, porque eu fiquei com praticamente um quarto do que eu ganhava. Mas pelo contrário, hoje o Senhor me sustenta, não nos falta nada, vivemos dignamente. E não é tudo só o que entra dos dízimos e ofertas. De vez em quando o Senhor manda um valor não sei de onde. Mas, queridos, teve um período de espera muito longo, durou anos. Mas quando a resposta dele veio. E tem me sustentado até o dia de hoje, e vai nos sustentar até o dia da minha morte. E da morte dela também. Porque se eu morrer antes, o Senhor vai continuar sustentando ela. Mas eu acredito que nós dois vamos ainda há muito tempo juntos, em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo? Esperar no Senhor pode significar ter que aguardar, a resposta de uma oração, o exemplo que eu dei, a solução de um problema, ou então o cumprimento de uma promessa. Talvez tu tenha uma promessa que Deus te fez, e talvez tu vai ter que esperar uma semana, um mês, ou anos, ou até mesmo décadas. Eu fui buscar minha mãe agora, e a mãe estava conversando com uma vizinha, que também é irmã em Cristo, e ela estava contando para minha mãe que o seu filho acabara de entregar a vida para Jesus e estava se batizando neste final de semana. Essa irmã deve ter quase seus 90 anos de idade, imagino que o filho dela deve ter, no mínimo, 60 anos de idade. Quantos anos ela orou por este filho? Mas nesse final de semana, o Senhor atendeu, e o filho se converteu. Então, queridos, é muito importante, às vezes a resposta de uma oração, às vezes a solução de um problema, às vezes o cumprimento de uma promessa. Deus diz, espera, confia, crê. O reino de Deus, ele tem seu próprio ritmo e tempo. Quando aprendemos a nos mover neste ritmo e tempo, entramos no fluir da sua vontade. Esta foi a grande lição que Abraão aprendeu. Essa história de que Deus está com pressa, me desculpa, Deus está fora do tempo, ele não tem pressa. 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então eu acho engraçado, quantas vezes já vieram para mim, Wilson, Deus está com pressa. Eu acho muito engraçado, Deus com pressa. Se ele pode parar o sol para Josué poder terminar sua batalha, se ele pode fazer o tempo regredir como ele fez com o rei Ezequias, subiu não sei quantos degraus, literalmente fez o tempo voltar. Deus tem pressa? Deus não tem pressa. Ele sempre está na hora. Ele é o único que nunca chega atrasado e também nunca chega cedo demais. Existe o tempo de Deus, existe o ritmo do reino, existe o fluir da sua vontade. E Abraão aprendeu esta lição. Diz em Romanos capítulo 4, versículo 18 em diante: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir
o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Esse é o segredo de Abraão. Ele entendeu, Deus tem o seu tempo. Eu estou com 100 anos, eu reconheço que eu estou com 100 anos. A Sara está com 90 anos, eu reconheço que ela está com 90 anos. Mas Deus prometeu e Ele é poderoso para fazer. Ele prometeu. Ele é poderoso para fazer. Diz em Hebreus capítulo 6, versículo 15: e assim depois de esperar com paciência, esperar com paciência. As duas palavras aqui estão unidas. O esperar no Senhor e paciência. Obteve Abraão a promessa. Todavia, conforme escreveu o Douglas Rushkoff, as mídias digitais criaram uma cultura do imediatismo. Existe hoje a necessidade de se ter tudo para agora. Simplesmente não se tolera esperar. Nós somos uma geração que não sabe esperar. Esse professor Douglas Rushkoff, foi ele que cunhou esta frase, cultura do imediatismo. As mídias sociais estão nos condicionando e nós estamos perdendo a capacidade de esperar. Queremos tudo para ontem. E isso está afetando nós, os adultos, e as crianças. Cada vez mais a nossa tolerância está diminuindo. As coisas vêm tão facilmente através da internet. Quantas coisas eu compro agora através da internet? Antes eu tinha que ir até a loja, escolher, comprar, deixar eles trazer. Agora não, agora na internet faz lá o pedido, compra, chega em 2, 3 dias. É tudo muito rápido. Eu não preciso mais entrar no banco e enfrentar fila. Eu uso o aplicativo do meu banco, tudo eu faço no aplicativo. Eu nem sei mais como é que é meu banco lá dentro. Eu não lembro a última vez que eu entrei num banco. Eu acho que desde a pandemia não botei mais meu pé no banco. Tudo é muito fácil, mas eu percebo em mim uma intolerância crescente para esperar, para aquilo que começa a demorar. Acontece que a satisfação imediata que essa cultura do imediatismo está criando em nós, não se aplica aos relacionamentos, por exemplo. A construção de uma carreira, ou até mesmo aos problemas da vida. Tudo isso leva tempo. E se nós não temos paciência, se nós somos como as crianças, vocês já perceberam que a criança não tem paciência, faz parte da natureza caída do ser humano, não ter paciência? Então, eu vejo pelo meu netinho, quando ele quer uma coisa, ele quer. E não adianta eu explicar para ele, espera um pouquinho, né? Ou espera até amanhã. Amanhã, o que significa amanhã? Só existe o hoje, o aqui e o agora e o já. Acontece que com o tempo a gente vai crescendo e a vida vai nos ensinando que nem tudo é para já. E isso faz parte desse processo de amadurecimento emocional. A gente aprende a tolerar a espera, a demora. Então, nós vamos amadurecendo emocionalmente com o tempo. Só que com a cultura de hoje, com o mundo de hoje, com as mídias sociais de hoje, esse processo de amadurecimento emocional não está acontecendo. Esta fase da criancinha, de eu quero para agora, eu não quero esperar para amanhã, a gente não está evoluindo, a gente não está amadurecendo, nós não estamos crescendo, logo nós estamos emocionalmente retardados nesta área da espera. Alguns sintomas estão começando a aparecer na nossa geração. A impaciência. Eu percebo que nossa geração, ninguém mais tem paciência. Tu percebe nas pessoas a impaciência. A ansiedade. As pessoas estão extremamente ansiosas pela incerteza e a insegurança quanto ao amanhã.
A irritabilidade. As pessoas estão mais irritáveis. O estresse. A dificuldade de concentração. É um fenômeno que está aparecendo nas escolas agora. Porque a concentração exige uma atenção prolongada. Mas nós, por causa, de novo, da mídia social, o texto tem que ser de 3 linhas. Agora, de preferência, que seja um vídeo. E esse vídeo não pode durar mais de 10 minutos. Então, nós estamos perdendo essa capacidade de concentração. Incapacidade de refletir. Porque para refletir, isso demanda tempo. Então, nós somos uma geração que não reflete mais. Estamos passando sempre de uma tarefa a outra, uma tarefa a outra, uma tarefa a outra. Nós não temos tempo de parar. Será que eu devo comprar ou não devo comprar? Será que realmente preciso disso agora ou não? Isso não existe mais. Nós não refletimos mais. A superficialidade nos relacionamentos. Porque um relacionamento exige tempo. E exige também vulnerabilidade. Nas redes sociais, nada disso é necessário. Tu não precisa ser vulnerável. Tu pode criar uma imagem, aquela que tu quer. E também tu não precisa te comprometer. Não precisa gastar tempo. Então os relacionamentos estão superficiais e as pessoas estão cada vez mais sozinhas. E daí vem a frustração. Essa frustração causada pela intolerância com a demora e a dificuldade de aceitar perdas. Estamos nos tornando uma geração doente. Eu estava lendo um artigo falando do número de suicídios e como tem aumentado no mundo inteiro. E não é só por causa da pandemia, não. Segundo esse artigo, é por causa dessa cultura imediatista. As pessoas, elas estão ficando doentes, porque elas não sabem mais esperar. Porque elas não têm mais paciência. Como que tu vai orar? Como que tu vai ler a Bíblia? Como que tu vai louvar? Como que tu vai ouvir uma pregação que dura 40, 50, 1 hora? A outra área que nós falamos que nós precisamos de paciência é na área dos relacionamentos. Diz em Provérbios capítulo 14, versículo 29, quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Isso é em Provérbios. Agora em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando a gente lê isso aqui, nós lemos separadamente, como se o homem deve falar pouco, ouvir bastante e não se irritar. Mas, na verdade, o que ele está falando aqui é de uma discussão, onde 2 pessoas estão debatendo um assunto, e Tiago está dizendo assim, ó, nesse debate que vocês estão tendo, aprende a ouvir o outro. Não seja tu o dono da razão, aprende a ouvir o outro. E outra coisa, não se irrite no meio do debate. Nós perdemos essa capacidade da discussão, do debate. Sabe, de poder sentar numa mesa redonda e cada um dizer o que ele pensa, o que ele acha, até a gente chegar a uma conclusão. Não, eu sou o dono da verdade, se tu não fecha comigo, então tchau para ti. Ou tu pensa como eu penso, ou tu acha como eu acho, ou tu interpreta como eu interpreto, ou não tenho parte contigo. Mas essa intolerância faz parte da falta da paciência uns com os outros. Nos relacionamentos, a impaciência e a raiva são frequentemente nossas primeiras respostas a situações desagradáveis e a pessoas.
desagradáveis. Acontece que a paciência, ser tardio em irar-se, é uma das características da natureza de Deus. Diz Naum, capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. No entanto, ele é paciente, ele é longânimo. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, quando ele declara o seu nome a Moisés, quando ele demonstra a sua glória a Moisés, diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, paciente, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. É característica do Senhor ele ter paciência com a gente. Isso não é bom? Olha, eu penso na minha jornada com o Senhor, no meu andar com o Senhor, e eu penso assim, ele tem muita paciência, ele é muito longânimo. Quando tu encontra na Bíblia longânimo, paciência, é a mesma palavra no grego, mesma palavra no hebraico, tá? Mas eu gosto da palavra longânimo quando a gente estamos falando de relacionamentos, porque significa um ânimo longo. Eu tenho um ânimo longo contigo. Eu não me irrito tão facilmente. Se esta é uma característica da natureza de Deus, esta é uma das características que Ele espera do seu povo. A Bíblia diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Nós devemos ser bom porque Ele é bom. Nós devemos ser justos porque Ele é justo. Nós devemos ter paciência uns com os outros porque Ele tem paciência conosco. E nós devemos perdoar uns aos outros porque Ele nos perdoa. Mas quantas divisões no meio do povo de Deus, quantas brigas, quantas ofensas, porque nós não temos paciência uns com os outros. No entanto, diz em Colossenses capítulo 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportai-vos uns aos outros, relacionado à paciência. Perdoai-vos mutuamente, relacionado à paciência. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também devem perdoar. Queridos, eu volto a dizer para encerrar, que de todos estes gomos do fruto do Espírito, sem dúvida a paz é muito importante, a alegria é muito importante, os outros que nós vamos ver são muito importantes, e o amor, Deus é amor, mas a paciência talvez é onde nós estejamos mais enfraquecidos, e talvez onde nós mais precisamos buscar o Espírito de Deus, para Ele criar em nós esta capacidade de aguardar no Senhor, de esperar, de ter paciência, para poder contemplar, para poder refletir, para poder ouvir a sua voz, para poder experimentar a sua presença. Olha, tu vai ter que ter paciência. Se nós vamos buscar a sua presença coletivamente ou individualmente, eu vou dizer uma coisa, Ele não vai vir assim que tu clamar. Nós vamos ter que pedir, buscar e buscar. Daí Ele começa a vir. Pelo menos na minha experiência tem sido assim. Eu percebo que se eu fico muito tempo sem buscar o Senhor, sem orar, sem ler a Bíblia, quando eu volto a orar e ler a Bíblia, tudo está mais difícil.
Está mais difícil sentir a sua presença, está mais difícil ouvir sua voz. Daí eu entro de novo naquele ritmo, naquele costume, naquele hábito de estar todos os dias na sua presença. Começa a ficar mais fácil ouvi-lo, senti-lo. Agora, se eu paro de novo, parece que tudo volta. Então, nós somos uma geração que parou de buscar a sua presença manifesta. Se nós queremos esta presença, nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que trabalhar para isso. E isso vai exigir de nós paciência e perseverança. Mas Ele é fiel, Ele vem. Se a gente não cansar, nós vamos experimentar. Mas será que nós temos paciência de passar uma noite buscando a sua face juntos? Será que nós temos paciência de um culto que passa do horário porque nós estamos sentindo que a presença dEle está próxima? E se tem uma coisa que nos prejudica no nosso relacionamento com Ele, é o relógio. Vamos ficar de pé. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.